Mesa Redonda Especial. Progresso e sustentabilidade na cidade. Cidade. Estamos de volta. Essa dica é para quem está à procura de um curso de curta duração para se sentir seguro com o seu inglês. A Minds English School tem uma super alternativa rápida e dinâmica para acelerar seus estudos e ajudar no crescimento profissional. O Regular Flex é um curso criado para o público adulto que tem interesse em aprender um novo idioma em um curto espaço de tempo. O curso conta com material didático, objetivo e dinâmico e professores que trabalham questões de interpretação, memorização e raciocínio. Quer um curso completo? Em 18 meses para aprender o idioma inglês de forma rápida, fácil e com ênfase na conversação e ainda mais com horários flexíveis? Então vá para o Minds. Não deixe que a sorte defina seu sucesso. Faça o Minds English School, o inglês que transforma, o único curso de inglês digital e presencial. Você obtém informações pelo telefone 3201-4300. Vou repetir, informações pelo 3201-4300. Vamos em frente, vamos terminar aqui, concluir o nosso bate-papo aqui com Luciano Barros, do CAU, e Ana Dalgisa, do CREA. Diga lá, professora Sofia, você quer fazer uma pergunta para encerrar eles? Eu queria fazer uma pergunta para encerrar. Rapidamente, Luciano e Ana, a gente sabe que o licenciamento na cidade é uma questão muito delicada, né? Que acaba, às vezes, travando o desenvolvimento por falta de resposta em tempo hábil para que a gente tenha essas transformações na cidade. E aí eu queria saber a opinião de vocês do licenciamento que está acontecendo, por exemplo, hoje em Fortaleza, que acontece 24 horas e usa a ART, que é esse documento que a gente, como engenheiro arquiteto, assina, garantindo que todas as informações são verdadeiras. Então eu queria saber a opinião de vocês da utilização da ART como esse grande documento de licenciamento de obras na cidade de Natal. Perfeito. A gente acredita, a RT, para quem não sabe, né, Gênero fala, mas vamos falar para o ouvinte, é a anotação de responsabilidade técnica, onde, no caso no CAU é RRT, né? Então é um documento que o profissional, ele registra junto ao seu conselho, informando que aquele serviço, aquele projeto é de inteira responsabilidade dele. Então ele pode sim ser um documento que garante até o poder público que aquelas informações que ele está dando entrada no licenciamento sejam verdadeiras. Hoje em dia, a grande dificuldade é uma reclamação geral dos profissionais da engenharia, da arquitetura e muito do meio empresarial, é que demora tanto o licenciamento que aquele produto que estava em grande ascensão naquele momento demorou tanto que perdeu o timing. E a gente tem essa questão, seja lá na prefeitura e também no Corpo de Bombeiros, nos órgãos licenciadores em geral. Eu acho que as ferramentas que estão sendo implantadas em outros municípios, como o caso Fortaleza, ele traz uma modernidade e faz com que a responsabilidade seja realmente do profissional que está desenvolvendo aquele projeto. Eu acho que está na hora da gente dar uma confiança, um crédito ao profissional. A gente parte do princípio que eu tenho que fazer uma vistoria antes, durante e depois para saber que aquilo foi executado. Não, eu estou lhe garantindo que será executado dessa forma. Caso não seja, o arco é meu. Aí a obra não pode ter o habite, ela pode ser embargada após a construção, porque e aquele profissional ser responsabilizado pela má informação que ele deu no momento do licenciamento. E aí tanto o CAU quanto o CREA tem ferramentas também para punir através de um código de ética. Perfeito. Eu estava comentando, né, eu acho que é mais complementar. O que a Ana falou aí é justamente o mais desejável. Tem duas palavras fundamentais, importantes nesse processo, que é a acreditação, que é justamente o que a Ana falou, ou seja, através do RRT e da RT, você se responsabilizar por todo o processo de construção e projetação daquela edificação, mas principalmente também a gente tem que olhar que a nossa legislação tem que ser mais objetiva. E simples, né? Ela tem que ser simplicidade. Não adianta a gente ter essa acreditação e na hora de fazer uma avaliação por um laudo técnico, ele ser conflitante contra a legislação. Então tem que ser muito objetivo. Então, esse caminho agora que a gente está tratando para o diretor já deve ter colocado em mente também essa questão da simplificação e da objetividade legal e também na nossa revisão do Código de Obras e Código de Meio Ambiente. A gente tem que ter coisas objetivas para que qualquer pessoa ao ler aquela legislação saiba exatamente como interpretar e assim fazer um projeto objetivo. O processo de licenciamento não precisa ser perfeito como é Fortaleza, que sai em 15 minutos. A gente precisa que as licenças sejam entregues, né? A gente precisa ter um arcabouço legal que permita que a CEMUB emita. Não precisa ser online, pode levar uma semana.
O que não pode levar é 1 ano, 6 meses. E a gente tem a RT e a RRT que garantem, né? Que responsabilizam o profissional. E uma coisa que é interessante que na nossa... que a Prefeitura de Fortaleza... mágico a Prefeitura de Fortaleza verificou foi que houve um aumento na emissão de licenças e também de regularização de edificações, e apenas 12% de tudo que foi feito, apenas 12% tinha algum tipo de irregularidade. Quanto? 12%. E alguns dos insanáveis. 12%, apenas 2 ou 3 eram insanáveis. Ou seja, para o camarada construir dentro do recuo, aí isso é insanável. Então tem que haver outras maneiras de se fazer. Ou seja, o poder público dá credibilidade para o cidadão e o profissional e partir do pressuposto que ele está falando a verdade e não o contrário. Né? Isso. Temos que mudar essa visão, né? É acreditação técnica. Perfeito, Luciano. E civil. Fazer um processo baseado na confiança. Né? Sim. E tem o documento para isso. Baseado no direito romano, no nosso direito aqui, que todos são inocentes até que se prova o contrário. Quer dizer, o cara está provando que está pedindo uma RT porque ele está dizendo que vai construir daquele jeito. Ou seja, no caso é bem intencionado, em vez de inocente. É bem intencionado. E a gente tem que avaliar também, Gênio, só um aspecto importante. A gente pode ver apenas do ponto de vista da legalidade, de quem está procurando a legalidade. O nosso foco hoje é procurar atender o cidadão e a cidade como um todo. 80% que se constrói no Brasil não tem licença. Então, ainda hoje? Então a gente discute plano diretor, código de ordem para 20%. Por quê? Porque a legislação é tão complexa e tão complicada e tão inacessível para boa parte da população que todo mundo constrói. Quer dizer que esse rigor que a gente vê aí é só em cima de 20%. Isso, em cima de 20%. Esse é outro assunto para a gente trazer uma discussão aqui só sobre isso. Eu vou dar um dado do CREA. Na legislação brasileira. Não tem a menor É um excesso legal, absurdo, complexo, um novelo. Eu vou dar um dado agora que vocês vão ficar surpresos. Na Constituição Civil são 5.480 normas que afetam a construção. Desde o tipo de lâmpada que tem que seguir tal norma, a tomada que tem tal norma. Então, veja só a complexidade da... Vou dar um desafio. Você podia fazer um levantamento para saber como funciona em alguns lugares modernos do mundo. Tipo assim, como é que funciona em Nova York, ou em Miami, ou em Londres, ou em Berlim, né? Acreditação hoje... A gente fazer um paralelo. A acreditação hoje é algo que ocorre praticamente em todas as capitais brasileiras, ou a parte das capitais brasileiras, e no mundo afora, meu irmão. E esse a responsabilidade documento... civil vem antes de qualquer... O médico questão. não pede uma licença para operar, né? Pois é, pra gente encerrar, exatamente, pra gente encerrar, responder uma pergunta que vocês fez de doido. Ali. Comodoro Luque, presidente do CAL. Ele tá escapando aqui do Ele tá pensando que eu tô esquecido. Qual é a sua opinião a respeito da possibilidade de integrar a via costeira com o lado de cá de Natal com túnel? Do ponto de vista urbanístico, você tem que interligar todas as vias arteriais da cidade. Pronto, elas têm que estar interligadas. Tá respondido. Então, se você tem um final da Bernardo Vieira, que é uma via arterial, para Roberto ou para a via costeira, se ela for interligada, é desejável. Chicanis diria aqui com aquele filho dele, fala bonito esse menino. Agradecer aqui. Mas aí, eu agradecer a presença aqui de Luciano Barros, presidente do CAL, e de Ana Dalgisa, presidente do CREA. O tempo está voando, nós estamos com as pessoas que estão vendo aqui. Eu agradeço, amigo. Nós vamos chamar agora para bater um papinho conosco aqui os representantes da STTU e do Seturne. Pela STTU é Nilson Filho. Newton Filho, e pelo Seturne que é Nilson Queiroga. Eu inverti aqui, você me perdoe. Mas enquanto ele senta, a intenção é positiva. Eu vou dizer para você o seguinte: as Luke. facetas dentárias, também denominadas de lentes de contato dentárias, são a mais versátil e poderosa técnica com laminados cerâmicos para harmonizar e transformar sorrisos. Esta técnica exige preparos com mínimo desgaste da superfície do dente, restabelecendo forma, tamanho, cor e harmonia do sorriso. Dentes escurecidos após tratamento de canal, que estão tortos ou girados, curtos ou com espaços entre si, escurecidos por antibióticos ou com inúmeras restaurações, são algumas das indicações desse procedimento. O novo sorriso é possível ser avaliado pelo meu mock-up motivacional, o ensaio restaurador em boca de como vai ficar a estética dos dentes. Na Oral Estética, só seu sorriso aparece. Marque sua consulta através do telefone 3606-3000 ou pelo WhatsApp 99983-9327. Vamos começar aqui o nosso bate-papo agora sobre plano diretor e mobilidade.
a estratégia de adensamento pelos corredores e eixos. Sofia, quer a palavra logo? Para bater o centro? Sim, podemos começar. Vamos lá. A gente está debatendo, né, o plano diretor de Natal, e hoje o nosso plano diretor, ele pensa o adensamento, ou seja, onde se pode construir mais em função dos bairros. Então a gente tem um cenário, por exemplo, que em Candelária é um adensamento básico, é o mínimo, 1.2, e aí você atravessou a rua, está em Lagoa Nova, 2,5. A Curitiba faz diferente desde 1975. Ela pensa em promover a construção e, por consequência, mais pessoas morando em função das avenidas principais eixos de mobilidade. São Paulo fez isso agora em 2014 e em 2016 a ONU, com a sua nova agenda urbana, também incentiva esse tipo de estratégia, que ele chama de desenvolvimento orientado à mobilidade sustentável. Eu queria saber a opinião, né, da STTU e da Seturne para essa estratégia, tendo como base a discussão da revisão do novo plano diretor de Natal. Bom dia a todos, né? Prazer estar aqui discutindo o planejamento das cidades. Eu acho que é algo fundamental aí para que as cidades se tornem mais sustentáveis, né? Não falar em mobilidade sustentável, não falar em meio ambiente sustentável, mas falar numa cidade sim sustentável, composta por esses elementos. E a mobilidade hoje é um dos maiores desafios do planejamento urbano. A gente não conseguiu cumprir aquela meta de morar perto do trabalho, perto do lazer, perto dos serviços, né? A gente acabou se espalhando nas cidades. Fez o inverso, né? Fez o inverso, mas isso não é uma prerrogativa do Brasil, né? Isso, o mundo todo acabou não conseguindo seguir essas teorias do planejamento urbano como regra, né? Então, Natal não muito diferente, ocorreu a mesma coisa e eu tive recentemente até estudando um pouco sobre isso, né? O primeiro plano diretor que vai tratar de hierarquia de via e planejamento, ele é de 94. A gente teve vários regramentos urbanos, né? Desde 20 a 22, né? O primeiro plano de expansão da cidade, e a gente chegou em 94, foi quando a gente veio falar e se preocupar um pouco com o sistema viário da cidade, e só em 2004 que a gente teve o primeiro ordenamento de fato das hierarquias de via, dos padrões de ocupação com relação à via. Ou seja, a gente isso não é um problema recente, isso é algo de uma construção de um planejamento urbano que tem 100 anos na cidade de Natal, que começou em 1920, a gente está em 2019. Não se pensou nessa política de adensamento com base em transporte. Isso não é uma prerrogativa nossa, né? Vale dizer, foi Natal que errou, não. Isso é uma cultura brasileira, né? Curitiba pensou um pouco diferente, grandes cidades fora do mundo pensou um pouco diferente e funcionou. E a gente não incorporou isso, mas hoje a prefeitura encontra-se com um plano de mobilidade em andamento, em paralelo ao plano, à revisão do plano diretor, e já se começa a discutir essa questão do adensamento, não mais por bairros, né, que é o que a gente fazia, como você bem disse, um lado da via 1.2, do outro 2,5. Hoje começa-se a discutir essa necessidade do adensar. Na hora que você espalha a cidade, você aumenta a necessidade do atendimento do transporte, né? O transporte, em vez de ele estar concentrado numa grande via, ele começa a se difundir pela cidade. Quando ele começa a se difundir, você começa a aumentar uma quilometragem para transportar menos passageiros em um eixo maior. E como o transporte ele é basicamente 100% custeado pelo usuário, isso acaba tornando a tarifa um pouco mais elevada e afastando um pouco mais o usuário da rede de transporte. Então, isso é um dos reflexos, talvez, desses lapsos de planejamento no Brasil como um todo, né? Então, assim, hoje a prefeitura, ela mostra essa preocupação, tem tido essa discussão, tem começado a se observar essa forma de comportamento, numa tentativa de trazer e tornar o transporte público mais atrativo, porque não há de se pensar que uma cidade é sustentável dando prioridade ao transporte individual. Agora, isso é uma quebra de cultura, uma quebra de paradigma muito forte. Em Natal a gente sente isso com muita força, né? Porque carro virou exemplo de poder, exemplo de status sociais, virou assim, mas a cidade começa hoje a quebrar um pouco essa visão. A STTU tem algum projeto para colocar, para oferecer ao natalense na área de transporte de massa de qualidade, por exemplo, VLT, trens, essas coisas? A gente está em desenvolvimento do plano de mobilidade, que vai direcionar alguns nortes. O que a gente tem avançado nos últimos anos é com corredores exclusivos para melhorar essa velocidade comercial, dar preferência ao transporte. Existiram alguns estudos em paralelo com a CBTU, mas nunca avançou muito sobre a construção de alguns VLTs que interligaria Ribeira, a Candelária, chegaria até o campus universitário. Isso nunca avançou muito, até por questões de limitações técnicas e financeiras da própria prefeitura, né? Mas a gente hoje pensa em estruturar mais os corredores, não mais daquela forma segregada, né? Você colocar o ônibus no meio da via, tirar ele. Não, o ônibus é próximo à calçada, é onde o pedestre está, é onde o passageiro dele está. Então a gente pensa nessa ampliação. Nos últimos anos a gente saiu aí de basicamente 2 quilômetros para quase 60 quilômetros em corredores semi-exclusivos. Pretende se ampliar, né? Vai passar por um recapeamento, centro da cidade será implantados novos corredores, nas interligações com as pontes
pontes também. Então, hoje a política é dar prioridade ao transporte. E o principal é o sistema de licitação de transportes, né, que se encontra em desenvolvimento, que vai nortear essa política de transporte público da cidade. Eu não vou nem ser chato, porque já foram feitas quantas tentativas, né? Mas vamos botar aqui pro plano diretor. Então, você falou questão cultural, né? A cultura, mudança de paradigma, os bairros, pelos corredores. Eu pergunto o seguinte, essa mudança cultural de paradigma nos técnicos hoje da CTU, já está acontecendo? Quer dizer, já está sendo absorvida a ideia de ter essa outra orientação de adensamento da cidade em todos os corredores? Como é que você vai ver dentro da prefeitura, na área de transporte, né, na área da CTU? Complementar a sua pergunta. Se o plano diretor definir corredores, vão aparecer mais investidores para o transporte coletivo do Natal, para a gente ter um transporte de melhor qualidade? Essa pergunta é para Seturne, né? É bom empresário. Vou separar a pergunta. Deixa eu começar com a pergunta do professor. Uma mudança cultural entre os técnicos da TTU e perceber essa outra vertente, essa outra estratégia. Hoje já existe essa mudança, né? Ela está acontecendo, uma boa parte do corpo técnico já absorveu isso, outra parte está começando. A secretaria está desenvolvendo um programa agora, a gente teve as reuniões essa semana, a secretária convocou, a gente desenvolveu um programa em company sobre cidades modernas, cidades sustentáveis e cidades humanas. A gente vai montar internamente um grupo de estudo, vai trazer algumas pessoas e vai discutir isso dentro do corpo técnico, porque isso, embora esteja bem disseminado, para o planejamento isso ainda é novo, é recente, deve ter uma década que começou realmente a aparecer. Então, assim, já existe essa mudança de ideia, a gestão já enxerga isso é um detalhe muito importante, a gente que é funcionário de carreira pode comentar isso, a visão da gestão é importante, né? Se a gestão já enxerga dessa forma, já facilita que as coisas caminhem. E já existe um corpo técnico já flexível a isso, né? Uma parte já bem apropriada, outra parte se apropriando, e a secretaria trazendo instrumentos para que a gente atualize todos nesse novo direcionamento. Os empresários, as empresas, Nilson Queiroga, consultor do Seturne. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui em nome do Seturne. É uma discussão muito importante, né, para a cidade e também para o segmento empresarial. Veja bem o que é que está acontecendo. A gente vê, por exemplo, ali essa região de Mirassol, ali passa mais de 200 ônibus por hora. Tem super oferta de serviço. Mas esse modelo do planejamento, né, do plano diretor, é uma área ali que não se pode adensar, né? Principalmente ali do lado de Mirassol, Potilândia, aí o conjunto Candelária, né? O serviço está ofertado, né? Se a gente vai olhar Ribeira, que já foi um centro, né, de negócio, concessionárias, bancos, não vamos revitalizar a Ribeira. Lá, mais da metade da frota de ônibus vai até a Ribeira. Mas nem tem negócio e nem desenvolveu do ponto de vista residencial, que poderia se desenvolver, né? E isso iria facilitar o transporte urbano, reduzir custos. Qual modelo que é que está propiciando? O desenvolvimento mais afastado em outros municípios. O espalhamento da cidade. O espalhamento. Né? Isso, a produtividade do transporte urbano cai. E o custo aumenta, né? O IPK que a gente chama, o IPK cai. Que é IPK, índice de passageiro por quilômetro, porque os deslocamentos vão ficando mais distantes, mais onerosos, né? Então esse adensamento e sobretudo aonde já está o serviço ofertado, ele é fundamental, mas infelizmente o que a gente vê esse modelo de planejamento, né, adotado, é que o transporte ele é esquecido. Vamos pensar no planejamento e depois... Não, tem que pensar logo no transporte, né? Ele deu um dado aqui, 220 Isso dá a cada 30 segundos, sei lá. Menos. Observe, então, nos corredores de Natal hoje, tem ônibus a cada 30 segundos. 20 segundos. Quer dizer, é mais que metrô. Nem metrô tem esse nível de oferta de serviço. O potencial o planejamento não se permite o adensamento de pessoas. Isso impacta na história de a gente continuar por vários anos sem conseguir fazer a licitação do transporte? A discussão da licitação, né, já aconteceram 3 tentativas e está aí na iminência de ter a 4ª, né? Diretor, Roberto. Os modelos que vieram foi completamente inviável.
né, o que foi apresentado. Tanto excesso de exigências. Inviável, né? Um desequilíbrio muito grande entre o que se exigia de investimento e a receita que ia ser gerada, né? Então, a cidade cresceu. Eu estava pensando no convite que houve um planejamento na década de 80 do transporte, na época do prefeito Marcos Formiga, e que o secretário de transporte era o engenheiro Carlos Batinga. Ele fez um zoneamento e dividiu a cidade em 5 zonas, tal. Quase não tinha essa ligação da Zona Norte com a Zona Sul. Tinha uma linha que era 26. Isso foi quando? Que ano foi isso? Em 83. A Zona Norte quase não existia, né? Então, Natal ficou considerada a segunda cidade de melhor sistema de transporte, só perdia para Curitiba, né? A cidade foi mudando. E não houve outro planejamento, uma adequação. E foi o desordenamento. Hoje tem cerca de 20 linhas que vêm da Zona Norte para Mirassol, para a Zona Sul, concorrendo umas com as outras, inviabilizando, encarecendo o custo. Justamente pelo espalhamento da cidade. Um morador da periferia espera por um ônibus. Aqui em Mirassol você passa um ônibus a cada 20 segundos. E lá na periferia, quanto tempo a pessoa espera por um ônibus? Veja bem, varia de acordo com o horário e a linha. Mas eu quero só dizer um dado aqui alarmante. Se arrepende 20 segundos por a pergunta não é uma crítica, é para mostrar como que esse espalhamento a pessoa está sofrendo baixa a qualidade do serviço. Eu queria só assim, vou interromper um pouco nisso a respeito dessa questão desse tempo de espera, né? E o que é que ocorreu esse espalhamento causou, na verdade, né? O plano, esse espalhamento da cidade e a forma de deslocamento cultural, ela dificulta muito a política de transporte, né? Quando você fala em integrar, que é o que as cidades que se desenvolveram na área de transporte fizeram, você tem uma grande resistência da população. A gente ensinou a população, e eu gosto de dizer assim, que não foi um erro, era a forma como se via e era o que se atendia no período, né? Pra gente não ter aquela ideia de que a gente construiu errado, não. Era o que era funcional para a época, apenas a gente precisa que isso ser reajustado, né? O que acontece? Hoje a linha de transporte Natal, ela funciona basicamente assim, eu moro no Parque das Dunas, o extremo bairro da Zona Norte, basicamente, já do limite quase da cidade, e eu quero vir a Ponta Negra, quero vir ao Natal Shopping. Então eu pego uma única linha de transporte e desço aqui em Ponta Negra. Isso gera um custo de transporte elevado, mas isso gera uma satisfação ao usuário dele estar num único veículo. Então, um modelo mais sustentável de transporte, mais equilibrado de transporte, faria com que não teria oferta suficiente e você não teria demanda suficiente para manter essa única linha operando. Quando você fala numa modernização do sistema de transporte, você começa a falar da interligação. Qual a linha mais longa de Natal? Acho que 6443 e a 01. A 6443, 3 horas de viagem. É um operador. Isso é Natal Mossoró. Um operador. Natal São Paulo. De avião. Mas olha só, isso é um operador. Isso ele é só. Da cidade. Exatamente. Eu só queria trazer de volta para o nosso caso do plano diretor, porque. Eu tô querendo também voltar para o plano diretor. Eu tô querendo aqui. Não, o tempo já foi. Eu tô querendo voltar. Justamente as consequências negativas que prejudicam o serviço, encarecem o serviço, aumenta a tarifa, baixa a qualidade, a demora, aí a pergunta do Carlos Augusto, né? É só para comparar com os comparar o que é morar no corredor e o que é morar fora, longe, distante, né? Mostrar que é vantajoso estar adensando próximo ao corredor. Hoje pela manhã, ou seja, atualmente, o morador da Zona Norte, ele não tem uma certeza, uma segurança que hora ele chega no seu local de trabalho, porque existe o gargalo daquela ponte de Igapó há décadas e que trava todo o fluxo. Só tem naquela via, tem uma parada ali no bairro Nordeste, perto ali de onde era o escritório do Zezo, que obstrui, só fica uma faixa para ver o fluxo. Não é da Zona Norte, é de Macau, é da BR-101, é de São Gonçalo, é de Ceará-Mirim. Nos dois sentidos, e ninguém resolve isso. Não tem planejamento de transporte que possa funcionar. E hoje o plano diretor não prevê, a gente não tem transferência para esse posto do título, não consegue indenizar uma simples casa para fazer 2 paradas de ônibus ali naqueles 2 gargalos. E hoje a ONU recomenda que o planejamento urbano esteja diretamente vinculado ao planejamento de mobilidade, que não desvincule isso de nenhuma maneira, que não pense cidade sem antes pensar mobilidade, porque as pessoas querem chegar em algum lugar, elas não querem se movimentar, elas querem chegar no trabalho, em casa. Então que pense o planejamento vinculado diretamente à mobilidade. É uma coisa que a revisão do plano diretor natal tem que trazer. A cidade é circulação.
Eu, recente, conversando com o zelador do meu condomínio ali em Capim Macio, e ele chegou e eu disse, rapaz, você acorda cedo de 4 horas. Acorda de 4 horas. Mora onde? Em São Gonçalo. Aí pega o transporte, não tem a certeza ali da Ponte de Igapó, tem que passar por ali para chegar ao trabalho. Gasta mais de 2 horas por dia para se deslocar e para voltar tem o mesmo problema. Precisamos pensar em consórcios na região metropolitana, né? Goiânia fez isso, São Paulo faz isso. Na verdade, o surgimento da autoridade metropolitana, faltada a transporte, ela é fundamental para um desenvolvimento, porque existem políticas públicas que não têm limite territorial e uma delas é transporte público. Assim como segurança, assim como outras políticas, mobilidade ela não tem limite territorial. Natal você não sabe quem é Parnamirim, quem é Natal. Então isso é uma coisa que precisa ser vista. A visão de vocês, essa ideia que está sendo colocada de que possamos ter como direcionamento o densamento nos corredores principais, nas avenidas principais. É uma boa ideia isso? Para termos de transporte, ela é sim, claro. Agora é preciso lembrar que a cidade, o transporte ela é um elemento importante, mas existem outros elementos que também envolvem a cidade. Para a mobilidade é uma boa ideia. Para o termo de transporte público, sim, desde que haja um desincentivo ao carro, ao veículo individual. Naturalmente, se você tem uma oferta de serviço, como você falou. Porque se eu adeço e o transporte não atende a contento, o que é que a gente vai ocorrer? Uma maior demanda também de transporte individual nesses corredores, um maior número de retenção. Então, toda a ação da política pública precisa ser pensada em todos os pontos. Ela é importantíssima, desde que ela caminhe de forma satisfatória nos 2 eixos. Eu vou ter que encerrar aqui, porque o papo tá bom, mas a conversa terminou. O tempo tá estouradíssimo. Eu agradeço demais a presença de Newton e Nilson aqui, em nome do Seturn e do Cetrans, ó. Seturn e STTU. É a mesma coisa, Seturn e Cetrans. Bem de longe. Muito obrigado, muito bem esclarecido para vocês dois. E nós vamos fazer um breve intervalo e em seguida nós voltamos com Fernando Fernandes e Tiago Mesquita. Você está ouvindo Mesa Redonda Especial, na sua 94 FM, a Rádio TV da cidade. Oferecimento Bonfim Panificadora. É gostoso, é perfeito, é Bonfim. A panificadora mais completa. 3206-5700. Clínica Oral Estética. Na Oral Estética, só o seu sorriso aparece. Venha conhecer o mocap motivacional e como a tecnologia digital transforma seu sorriso. 3606-3000. Minds, a única escola com inglês presencial e digital. 3201-4300. Cidade. Já imaginou fazer uma cirurgia de implantes dentários sem corte e sem sutura? A Oral Estética convida você a conhecer a cirurgia guiada de implantes. Este procedimento é uma técnica inovadora, utilizando a tecnologia digital que permite instalar implantes sem corte e sem sutura, com precisão, previsibilidade e rapidez. Na Oral Estética, só o seu sorriso aparece. Telefone 3606-3000. Sabe aquela viagem dos seus sonhos ou a tão esperada promoção no emprego? Estudar na Minds pode ser muito mais do que aprender inglês. Com aulas temáticas e professores qualificados, na Minds ensinamos inglês por meio de diálogos e atividades do cotidiano e muitos outros assuntos que desenvolvem a memória e valores que levamos para a vida toda. Tudo isso com técnicas que tornam o aprendizado muito mais eficiente e divertido, sem falar nos nossos horários flexíveis, se ajustando com a sua necessidade. Vem pra Minds, o inglês que transforma. 3201-4300. Chegou um novo cartão Nordestão. Um Nordestão de vantagens para você. Aproveite! Cerveja Skol Puro Malte, lata 269ml, 1,69. Coxa com sobrecoxa de frango envelopado bom todo, quilo 6,99. Filezinho sassami de frango perdigão, bandeja 1 quilo, 11,98. Cerveja Stella Artois, garrafa 550ml, 5,89. Nordestão, ofertas imperdíveis em todas as nossas lojas. Venha aproveitar! Beba com moderação. Boa tarde. Vai querer o CPF na nota? Anota aí. Anota aí, pra concorrer até 50 mil reais por mês. Anota aí pra ter desconto no IPVA. Anota aí que tem vantagem nessa nota potiguar. Anota aí pra ganhar ingressos para uma instituição de caridade e ajudar. Anota aí o CPF na nota, tá na hora de ganhar. Anota aí.
Nota Potiguar. Anota aí o CPF pra ganhar. Cosmopolitan apresenta W. A maior banda de pop dos anos 90 ao vivo no Cosmopolitan. E mais, DJ Solon Silvestre tocando os grandes sucessos dos anos 80 e 90. W ao vivo no Cosmopolitan, sexta, dia 1º de novembro. W. Reservas 99916-9926. O aplicativo da sua Rádio Cidade está de cara nova. Acesse a Google Play ou App Store. Desinstale a antiga versão e baixe o novo app. 94 FM Rádio Cidade. Com novas funções e muito mais interatividade. Sempre pensando no melhor para nosso ouvinte. Tem a programação da 94 FM em qualquer parte do mundo, com a praticidade que você merece. Acesse para ouvir a Rádio Light da cidade. Informação, jornalismo e música na medida certa, você só encontra na 94 FM Rádio Cidade. Progresso e sustentabilidade na cidade. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar da panificadora Bonfim. No coração do bairro da Candelária, a Bonfim se tornou referência no mercado, sendo reconhecida por produtos de alta qualidade, variedade e atendimento diferenciado. A panificadora Bonfim conta com uma ampla conveniência, buffet, kit festa, adega e todo um mix de produtos pensados para a necessidade do dia a dia. E o melhor, funciona todos os dias das 6 às 21 horas. É gostoso, é perto, é Bonfim. Avenida Prudente de Moraes 6.300 aqui na Candelária. E o telefone da Bonfim é 3206-5700. Vamos agora tratar aqui de reflexões sobre o plano, sobre o processo de revisão atual. Conosco aqui Fernando Fernandes e Tiago Mesquita, ambos da Prefeitura, Tiago da CEMURB e o Fernando Fernandes, o coordenador do grupo gestor, é isso? Exatamente. É um nome bonito, né? Muito bonito. Poposo. Tiago, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, que eu recebi uma pergunta aqui. Pois não. Do advogado, ex-deputado, ex-secretário de Estado, Vober Júnior, presidente do Partido Cidadania. E Fernando Fernandes. Ele está dizendo aqui o seguinte: o plano diretor é um instrumento para tornar a cidade mais inclusiva, sustentável e socialmente mais regulada e equilibrada. No novo plano que está em debate, tem alguma prioridade a integração, humanização e ordenamento da política de expansão urbana da cidade? Depois, uma outra pergunta, ele diz o seguinte: qual a importância que está sendo dada na discussão com as ferramentas tecnológicas que foram integradas à economia para favorecer a regulação social? A pergunta parece óbvia, mas não é. Temos plano diretor há anos e não conseguimos estabelecer esses controles e planejamentos. Com essa nova realidade, teremos êxito? O que é que eu estou entendendo é que ele quer saber se é possível incorporar novas tecnologias para facilitar a interface entre prefeitura e cidadão, né? Perfeito. Primeiro, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, aos colegas aqui da mesa. Parabenizar a Rádio 94 FM, a Rádio Cidade, por essa iniciativa tão bacana, né? De alto nível, essa discussão. É muito importante a gente estar trazendo, eu acho que a gente poderia oficializar aqui, Fernando, como uma oficina do plano diretor, né? Tamanho foi a 15ª. A 15ª. Eu vou pedir para você repetir, porque eu vou filmar aqui. Repita, Tiago, como é que é? Nós poderíamos aí, se o núcleo gestor aprovar, oficializar aqui este debate nesta manhã do sábado, né? Como uma grande oficina de proposições para o plano diretor, né? Foi alto nível mesmo, acompanhei desde o começo. Parabéns por essa iniciativa e por todos aqueles que contribuíram. A Rádio Cidade lhe agradece. A participação do ouvinte, né? Participação popular. A participação do ouvinte diretamente, então tá aqui nessa mesa que todos passaram. Tá bem caracterizado mesmo como uma grande oficina, né? Oficina de audiência pública. É verdade, é verdade. Então, mas respondendo às perguntas, né? Primeiro sim, na verdade, não somente plano diretor, mas qualquer política relacionado a aspectos urbanísticos, ambientais, aspectos sociais, você precisa ter uma preocupação no processo de inclusão, né? E quando nós estamos falando em inclusão, nós precisamos lembrar um princípio que ele é muito teórico, ele é muito utilizado, mas ele é muito distorcido, que é o princípio da sustentabilidade, né? Falar em inclusão sem falar no seu aspecto mais amplo
você pode dar um direcionamento completamente equivocado daquilo que é ideal neste processo de inclusão, né? A sustentabilidade, é importante a gente lembrar aqui que o primeiro termo no mundo, historicamente falando, que tratou sobre o desenvolvimento sustentável foi no relatório Nosso Futuro Comum, né, presidido por Gro Brundtland em 1984, né, e que em 3 anos, de 84 a 87, uma comissão europeia que trabalhava a parte de indústrias químicas e petroquímicas fizeram um estudo mostrando como desenvolver atividade impactante ao meio ambiente, mas ao mesmo tempo preservar recursos e serviços ambientais que eram indispensáveis. Então veja que a primeira vez que surgiu a palavra desenvolvimento sustentável foi em 1987, né? E naquela oportunidade era o desenvolvimento que atendia as perspectivas da futura geração, da presente geração, sem deixar de atender da futura geração. E isso foi muito ruim, porque foi um conceito muito holístico, sem nenhum tipo de aplicabilidade, né? A gente não consegue pensar nem em nós mesmos, quanto mais pensar em quem não nasceu ainda. Foi algo extremamente negativo e ficou muito conceitual. E em 92 nós tivemos uma mudança drástica da ideia de desenvolvimento sustentável, que foi o termo sustentabilidade. E naquela oportunidade, sustentabilidade passou a ser o seguinte: todo projeto, todo planejamento, toda empresa, todo serviço, tudo que ao mesmo tempo, no mesmo grau de igualdade, ele proporciona inclusão social, eficiência econômica e preservação de recursos naturais. Então, respondendo à pergunta, a inclusão social ela é tão importante quanto e tem o mesmo grau de importância de eficiência e desenvolvimento econômico e de preservação de recursos naturais. Então, Gênero, nós estamos trabalhando, isso tem sido falado em todas as audiências públicas, em todas as oficinas, em todos os atos públicos da revisão do plano diretor, que a base que a prefeitura está utilizando para poder levar e conduzir o processo é de fato o princípio da sustentabilidade. Não o teórico, não o distorcido, que dá a ideia de que sustentabilidade é só preservar, ou sustentabilidade é só incluir socialmente. Na verdade, nós estamos tratando na visão como deve ser a visão técnica e científica desde 92, que é proporcional ao mesmo tempo desenvolvimento econômico, preservação de recursos naturais e inclusão social. E foi um termo cunhado no Brasil, né? No Brasil, a Eco 92. Brasil é o marco mundial desse conceito. Exatamente. Tripé, né, do sustentável. Exatamente. E o nosso plano diretor esqueceu o econômico, o anterior. Acho que quem sabe o próximo vai. Né? Não, com certeza vai. Com certeza. Esse é o tripé que tem batido muito a prefeitura. Esse tripé nós temos que colocar literalmente em pé. Se faltar um, cai. Exatamente. Então vou perguntar a Fernando, como é que está o processo de revisão do plano diretor? Caminhando bem. A gente sabe que é um processo complexo, demorado, delicado, extremamente participativo, o que é bom pelo fato de a gente ouvir a cidade, de receber uma série de propostas, sugestões, e ao mesmo tempo é angustiante que as pessoas imaginam, como tudo que você faz de um projeto que tem dia para começar e dia para terminar, o plano diretor você não consegue ter uma previsibilidade exata. Você tem uma previsão, sim. Estimamos, esperamos que até em fevereiro esse projeto esteja na Câmara Municipal de Natal para os vereadores também fazer a sua avaliação, a sua análise, as suas sugestões e, consequentemente, a sua conclusão e aprovação. Eu diria que vai muito bem, nós estamos cumprindo aquilo que foi determinado pelas audiências públicas, nós fizemos até mais do que foi a princípio determinado e fixado nessa audiência pública, onde nós tínhamos a participação popular através de oficinas nas regiões administrativas e com segmentos específicos. Aí, inicialmente éramos 8 oficinas, nós fizemos 14. Fora as 4 audiências públicas desde a sua abertura do plano diretor em 2017. Eu participei de uma e posso atestar que a condução foi magistral por Tiago. Zona Leste, que é a minha área. Que eu posso atestar que a condução de Tiago foi magistral. Morador e cerca de 2.400 contribuições para esse. Como é que está a análise dessas contribuições? E, como vocês disse, até fevereiro vocês estão querendo enviar para a Câmara. Mas em que pé está a análise dessas 2.400 Elas sugestões? estão dentro da CEMURB, Tiago pode colocar aí com maior propriedade, a informação e a aprovação que nós temos do calendário, que até 11 agora de novembro, a sistematização estará toda concluída. E é feita então essa ponderação e essa avaliação técnica das sugestões, que algumas delas não cabem dentro do plano diretor, são sugestões avulsas que serão direcionadas às instituições responsáveis. Nós estamos na terceira etapa do processo, são 5 etapas, né? Finalizamos a primeira etapa de planejamento, que eu gosto de ressaltar isso, que foi a etapa onde se definiu o regramento do processo, né? A regra do jogo foi definida na etapa de planejamento com 4 audiências públicas. Foi pactuado com a sociedade do município de Natal,
todas as regras, né? Não cabe mais agora questionar aquilo que a própria população acabou, né, sugerindo em 4 audiências públicas. Depois nós tivemos a segunda etapa do processo, que foi essa etapa, a segunda e terceira nós chamamos de leitura da cidade, mas a segunda desta etapa leitura da cidade é aquela onde nós realizamos as 14 oficinas que Fernando colocou aqui. E agora nós estamos sistematizando quase 2.400 contribuições que tem 5 origens diferentes, tem origem ainda por e-mail desde 2017, foram quase 60 contribuições antigas que nós submetemos aos grupos de trabalho. Nós temos as oficinas, né, as origens, vamos dizer assim, comunitárias, as origens técnicas por segmento de setor, através de formulário eletrônico, quem não pôde estar presente. Então, somando aí, e formulários individuais, deu 2.400 contribuições que nós estamos agora em 17 subgrupos do plano diretor, sistematizando para que possamos então convocar uma audiência pública que deve acontecer no final de novembro, para apresentar novamente à sociedade o resultado das suas contribuições e abrir ainda mais um prazo de 15 dias após essa audiência pública para que quem tiver novas contribuições a fazer, possa ainda fazer e ser apreciada pelos grupos de trabalho essas novas contribuições. Gêner. Perfeito. Oi, Rodrigo Loureiro. Serão novas mesmo, né, Tiago? Tem que ser novas mesmo. Uma chamada aí, Rodrigo Loureiro, direto da redação. Fale, Rodrigo Loureiro. Gêner, 2 perguntas aqui. Pode falar alto, que ninguém tá ouvindo. A Abner Braga aqui, parabenizando a discussão e perguntando se existe alguma estratégia para maior adensamento das edificações voltadas ao público, como hospitais, escolas e etc. Eu vou pedir para você repetir a pergunta. Põe aí para Tiago, o Fernando e Tiago aí. Repita aí, porque... O pessoal são 2 perguntas. Eu vou fazer a primeira. Faça só uma, porque eu peço desculpa. Parabenizando a discussão, e ele pergunta se existe alguma estratégia para maior adensamento das edificações voltadas ao público, como hospitais, escolas, etc. Para você, Tiago. Pronto. Você é sua, Tiago. Vai que é tua, Tiago. Alguma estratégia? Ele está perguntando se há alguma estratégia para adensamento de instituições públicas como hospitais, escolas, etc. Isso seria o ideal, né? Nós temos uma área destinada para que você possa colocar ali a grande parte, assim como pensar a cidade. Isso é o modelo de Brasília, né? Exatamente. Assim como pensar a cidade um todo, você colocar em determinados. Mas veja bem, se nós fizermos isso hoje, é um crime. Do jeito que está a cidade, completamente espalhada, né? É uma proposta que você ia naturalmente beneficiar uma região em detrimento das demais, né? Então a gente precisa primeiro mudar o conceito do processo, mudar o conceito do adensamento, para depois ir inserindo esses novos conceitos, inclusive com equipamentos públicos, para que você de fato possa ter eficiência, né? Teoricamente seria o ideal, mas hoje na prática complica muito fazer isso em Natal. Sofia Mota. Na verdade, fazer um destaque aqui, né? A gente está passando por um processo de revisão de plano diretor, e aí, se eu pudesse destacar o meu artigo preferido do plano diretor, seria a previsão de revisão constante. Então, acho que cada plano diretor nós temos a oportunidade de ousar e tentar novas estratégias. Você quer incluir isso na proposta do novo plano? Previsão contínua, ou seja, deixa vamos aproveitar essa oficina. No plano diretor passado, houve a proposta de 4 anos que não foi posta em prática. Justamente. Foi aprovada, mas não foi posta em prática. A de 10 anos quase não sai. Exato. E eu acho que a dificuldade que se criou, o excesso, talvez, eu não sei se é excesso, estou colocando bem, mas a necessidade da transparência, a necessidade de participação popular ser tão grande, torna muito difícil uma revisão do plano diretor. Eu acho que nós tínhamos que ter, talvez, pequenas revisões ou ajustes de uma maneira mais racional, mais inteligente, e eu diria até mais humana. Eu acho que tem que encontrar esse meio termo, sabe, Sofia? A gente pode deixar. Não sou técnico da área, mas eu acho que é fundamental esse raciocínio lógico. O mundo hoje é muito rápido. Isso, a cidade muito dinâmica, ágil. Né? Não pode esperar a revisão do A velocidade da comunicação é gigante, as atualizações tecnológicas. Não dá para esperar 10 anos. 2.400 contribuições num período de 60 dias? 45 dias. 95. Vamos deixar as contribuições abertas no site da CEMURB, né? Permanente? Ao longo da vida. Não, que a população possa sempre contribuindo. Aí responde a pergunta de Valber. Já gelou aqui. Não, veja só. Agora, né, evidente? Como subsídio. Isso responde a uma parte da pergunta de Valber. Do deputado Valber Júnior. Usa a tecnologia. Ou seja, se usa a tecnologia, a gente está discutindo aqui o seguinte: por que não fica aberto permanentemente? Deveria ser encaminhado via Câmara Municipal. Seria um banco. Para que a Câmara pudesse ser. Para que a Câmara pudesse liderar e provocar a reatualização constante do plano diretor. Daqui a pouco teremos a Câmara também. Daqui a pouco a Câmara em breve na mesa. O está ali daqui a pouco. Mas deixa eu colocar uma coisa importante. Como eu falo, às vezes a gente tem muitas ideias interessantes
muito teóricas. Mas que estão por fora do exemplo, plano, né? para a gente poder ter um sistema sempre aberto em vigência, nós temos que ter uma estrutura para isso. Né? Então tem que se pensar também numa transformação estrutural da CEMURB ou qualquer outra instituição que possa contribuir, né, em recepcionar, em avaliar, né, e tá fazendo essas mudanças automáticas, vamos dizer assim, ao longo do processo. Né? É muito importante essa questão. Tem um ombudsman. Um grande escritório. Então, agradeço aqui a presença de... Jana, só mais uma pergunta aqui. Não tem condição mais não, meu amigo. Rodrigo Moreira quer fazer pergunta aqui. Não tá muito... Na verdade não sou eu, Jana, são os nossos telespectadores que estão aqui nas redes sociais. Nós estamos com o tempo esgotado, ó. Tá bom então, vamos lá. Peça desculpa, por favor. Me perdoe aí, mas nós estamos com o tempo muito corrido. As perguntas, exatamente, serão enviadas e você encaminha para quem... As perguntas serão enviadas ou para Tiago ou para Fernando, para quem for, e eles responderão depois. Peça a ele o contato, por gentileza. Deixa eu fazer um destaque, por favor. Pois não, Tiago. Lembrando que nós teremos ainda uma audiência no final de novembro e a população ainda pode contribuir para este processo. Já se sabe onde vai ser? Desculpe. Não definimos ainda o local, provavelmente o CEMURI, né? Mas vamos fechar ainda. É verdade. Mas é importante, né? Lembrar que ainda há tempo. Bom, a Rádio Cidade está sempre aberta para cobrir tudo que pode beneficiar Natal, não apenas no plano diretor, mas na cultura, na área empresarial, no desenvolvimento de uma forma geral. Tiago, muito obrigado por sua participação aqui. Fernando também. Se você quiser ficar aqui para pagar o almoço depois, me espere aí que eu vou com você. Perfeito. Obrigado, Jane. Obrigado à Rádio 94, que realmente tem dado muito apoio, tem tido uma participação bastante destacada nessa discussão que é fundamental para a nossa cidade. Obrigado, obrigado. Vamos chamar aqui de uma vez só. Mário Pegado da UAB e Marcos Aguiar do Sinduscom. Uma vez só botar os dois aqui na mesa. Vamos fazer isso? Vamos lá. Vamos lá. Obrigado isso pra vocês, viu? Obrigado a vocês. Boa tarde. Tchau. Fecha com o Sueldo. Hein? Não. Fecha com o Sueldo. Sueldo e Álvaro. Com o Sueldo e Álvaro. Vamos lá. Nós estamos dando uma pausa aqui. Parece que Mesa Redonda Especial. Progresso e sustentabilidade na cidade. Cidade. Não, acabou. A Dema chegou? Gil da Mata está chegando. Gil tá vindo? Nós estamos no ar e nós vamos conversar agora sobre aspectos fundiários, AEIs, rapidamente, ZPA, com Mário Pegado, que é da UAB, e também vamos ter um pouco a visão dos construtores, com Marcos Aguiar, que é do Sinduscom. Essa transição ficou meio tumultuada, me desculpa aí, caros ouvintes. Bem-vindos vocês aqui, bom dia, eu sei que tá todo mundo aqui, eles estavam esperando aqui há bastante tempo. Mas nós vamos conduzindo aqui e o professor Rubens tá com a bola. Sofia? Bom dia, Mário. Bom dia, Marcos. Tem uma pergunta aqui para Marcos, né? A gente está falando de 2000 e... Marcos Sinduscom, Marcos Aguiar. Marcos Aguiar, vice-presidente do Sinduscom. Nós tivemos aqui, como o Tiago acabou de falar, mais de 2.000 contribuições na revisão do plano diretor. E aí me chamou a atenção uma imagem que estava circulando na cidade, né? A gente falou de verticalização de uma série de edifícios ali na orla de Ponta Negra, uma coisa... né, não muito agradável. Eu queria saber, Marcos, qual a posição do Sinduscom sobre essa imagem que foi vinculada, verticalizando completamente ali a orla de Ponta Negra? Bom dia a todos, ouvintes do 94, bom dia, Gênero, bom dia, Roberto, bom dia, amigos aqui da mesa. Verticalização é uma necessidade, o adensamento é uma necessidade. Nós ouvimos há pouco tempo o absurdo que são ônibus passando a cada 20 segundos em vias em que não existe nem população que seja 10% para atender essa demanda. Então, a verticalização, o adensamento, na realidade, é uma necessidade. Aquela imagem da verticalização de Ponta Negra, eu já disse em outros programas, não sei de quem foi aquela péssima ideia. Aquela ideia de verticalização exacerbada, partindo desde a praia, fazendo uma sombra, nunca ninguém em sã consciência pensaria em fazer aquilo para Natal. Você está se referindo a um desenho falso que foi feito e distribuído por alguém que é contra a mudança no plano diretor? Na realidade o desenho tem que ter autoria. O autor deveria se identificar. E não tem autor, nem não apareceu não? É apócrifo. Apareceram piores, Gênero. Apareceram ali na Praia do Meio, em que criava-se um paredão que ninguém conseguia ver nem o céu, quanto mais o mar. Né? Criou-se um outro em que tem um prédio em cima do Morro do Careca.
Quer dizer, estão buscando tirar o foco da realidade que está se pensando na cidade. Um assunto tão sério, estão tratando com brincadeira e com desonestidade, né? O que nós temos visto é que eu não cheguei a ter conhecimento nem participar como o representante da CETRANS, foi? Tava Seturne e o outro era. O Seturne falou do tempo dos ônibus. Pronto. Que a cada 20 segundos você tem algumas áreas que ele tem. falou que participou desde o plano que tinha Carlos Batinga, em 1980, não cheguei a tanto. Mas de 94, do plano de Aldo Tinoco, quando prefeito, e o último que foi feito, eu participei. E nunca vi uma participação tão grande, uma mobilização tão grande da sociedade. Nós tivemos uma palestra na Barreira Roxa sobre um dos membros do plano diretor de São Paulo que participou da revisão, e ele fez um diagnóstico fantástico. Natal está com uma febre de 42 graus. E eu acho que é por isso que a população está tão mobilizada. Quando a gente vê aqui um depoimento de que um cidadão, para trabalhar em Natal, se desloca por 3 horas por dia, o Rubens falou, Natal-Mossoró, outro 2 horas, a gente vê que o sistema está errado. E nós temos ônibus passando vazios a cada 20 segundos. Então, o sistema tem que mudar. O que nós defendemos é que exista um adensamento. Verticalização ou não, o adensamento tem que existir. A questão de se colocar que a verticalização é danosa à cidade, isso é uma falácia. Na realidade, quando nós vemos cidades que têm adensamento com prédios mais baixos, são cidades que precisam, por questões térmicas, que a circulação de vento seja menor. Isso acontece em Barcelona, isso acontece em Lisboa, a região do Euro de Lisboa, os prédios são baixos, voltados para átrios internos, porque tem invernos rigorosos. Exatamente o contrário do que está se colocando. A verticalização permite uma circulação, sim, da ventilação. O que se fala que Natal com prédios altos vai haver um aquecimento, isso não existe. O modelo que se coloca é o modelo da Orla de Copacabana, ninguém quer aquilo. Nós defendemos recursos, nós defendemos adensamento, mas como uma solução para a cidade? A solução para a cidade não passa somente pelo plano diretor enquanto construção. Nós temos que ter circulação pública, circulação urbana, circulação das pessoas que se deslocam para o trabalho. Não existe problema maior hoje, e que está sendo visto por todo mundo, do que a mobilidade urbana. A mobilidade urbana tem que ser revista. E Natal, que já foi exemplo de mobilidade urbana, virou esse caos. E de legislação urbana, né? Fomos vanguarda em 94 e perdemos aí um bonde. Pois é, então assim, a falta de revisão, a falta de se ver a cidade como um todo, com suas interferências, fez isso. Nós temos vazios urbanos com toda a infraestrutura, ao mesmo tempo que nós temos adensamentos enormes em zonas que não têm infraestrutura. Algumas pessoas defendem muito a questão, por exemplo, das AEs. Mas as AEs nós temos uns adensamentos altíssimos. As áreas especiais de interesse social. Exatamente. A gente fala achando que todo mundo tem que entender o que é que está muito bem. O papel do professor Então, assim, nós temos um adensamento enorme, sem infraestrutura, sem qualidade. Mas se pegar as regras do plano diretor, não fica nenhuma, porque não tem recuo, é tudo colado um em cima do outro, extrapola o gabarito. Mas alguém aqui durante o programa falou que apenas 20%, acho que foi Luciano, da cidade é formal. 20% da cidade é formal. Sim. Nós discutimos. Aí vamos já o Mário falar. Pois é, nós discutimos tudo em função de 20%. E em função até desse excesso de legislação. O excesso de legislação para se licenciar uma obra para ser feita legalmente faz com que as pessoas evitem. Então isso cria uma cidade irregular. E como você falou, 80% Marcos, né? das pessoas estão fora da lei. Mas não sei se você pode dizer para quem está ouvindo, entre a ideia de fazer um edifício e conseguir fazê-lo, quanto tempo leva uma construtora? Olha, quantos anos? Esse é outro aspecto importante que está sendo colocado muito em função da necessidade de infraestrutura para que se revise o plano diretor. Só que é colocado para a mídia de uma forma generalizada, genérica, melhor dizendo, que você, de uma hora para outra, você vai transformar Natal em 200 mil habitantes a mais em determinados eixos. Esquece-se que isso não se faz do dia para a noite. Exato. O que nós estamos pensando aqui é a cidade daqui a 20 anos.
Você não consegue, adquirir um projeto, fazer um terreno, fazer o lançamento, buscar financiamento, licenciamento, construir e entregar ao morador por menos do que 4, 5 anos. A CAERN com certeza vai entregar as estações de tratamento antes de qualquer prédio lançado hoje acabar a obra. Exatamente. A CAERN já tem a perspectiva de entregar a primeira estação de tratamento da Zona Norte em 2020, talvez 2021. saia antes do plano diretor. Não, pelo amor de Deus. E aí, pegando o gancho do que você falou, né, Marcos? Acho que não vai acontecer isso. Só para o ouvinte entender, o plano diretor é uma lei, né? É uma legislação. E aí a gente observou que em 2007 faltou muitas regulamentações, né? Nós não conseguimos regulamentar as zonas de proteção ambiental, as áreas especiais de interesse social. E aí eu queria chamar o Mário Pegado, aqui, representante da OAB, para comentar um pouco desse processo, né? O plano diretor como uma lei, mas que tem essa ativação prática, né, na vida do cidadão. Bom dia a todos, parabéns à Rádio Cidade por promover esse importante debate, mais um debate sobre esse importantíssimo tema. A OAB, através do presidente Aldo Medeiros, nos representou para poder falar um pouco sobre o plano diretor e sempre estamos discutindo em conjunto a posição da instituição. Com relação à posição da ordem e respondendo sua pergunta, a instituição percebe que o plano diretor é uma lei e ela deve ser revista pelo Estatuto da cidade, regulamentando essa previsão a cada 10 anos. Então essa necessidade de revisão não é por acaso. Percebe-se que a cidade é dinâmica, tem uma dinâmica específica, uma região que se desenvolve mais que outra que precisa de um cuidado especial. Então a questão da revisão é fundamental. O processo de revisão é um processo complexo, participativo, e a gente tem que entender qual é o objetivo da revisão: traduzir os anseios da sociedade. Isso que a gente está debatendo aqui, exatamente. Exatamente. Então eu acho que a gente tem que focar realmente no objetivo, deixar a questão do processo fazer seu papel, mas também não focar toda a atenção no processo para não prejudicar também a finalidade. Que é o conteúdo, né? Exatamente, da lei. Então, percebendo que, por lei, é necessário ter uma revisão a cada 10 anos, também percebemos que o plano atual de 2007, ele, embora com muitos instrumentos previstos, não trouxe a regulamentação. Ok, então você não trouxe a regulamentação de diversos instrumentos. Ou seja, não definiu as regras de utilização desses instrumentos, só para o nosso ouvinte entender. Regulamentar é definir como vai ser aplicado. Exato, embora previsto, ele colocou que o município iria regulamentar os processos durante os 10 anos. E o que verificamos também, que a gestão municipal tem uma deficiência de estrutura para poder discutir, analisar e regulamentar os instrumentos públicos, urbanísticos. E aí eu acho que um bom exemplo natal para a gente, né, se inspirar, na verdade, seria o plano diretor de São Paulo, que em 2014 revisou seu plano diretor e propôs um plano auto-aplicado. Então não deixou nenhuma janela para a regulamentação posterior. Isso faz com que a gente consiga aplicar esses instrumentos e na verdade, ajuste ele de uma maneira mais rápida, né? Eu acho que é uma inspiração para Natal. Perfeito. O papel da OAB justamente é tornar os instrumentos auto-aplicáveis. Não estipular um prazo para a regulamentação, e sim regulamentar logo agora, onde tem uma discussão ampla. Essa cultura brasileira, né, de sempre deixar para depois nunca faz. E temos exemplos práticos. O nosso plano mesmo fica carente de regulamentação, o que dificulta o desenvolvimento da cidade como um todo, gerando desenvolvimento em outras cidades, né, no entorno de Natal, e no nosso plano, embora com instrumentos não regulamentados, acaba criando um bloqueio. Para inglês ver, né? Tá lá, vamos fazer isso, mas não fizemos. Tá no papel, mas não sai do papel. Mas a gente tem que entender que a gestão municipal tem uma limitação. Não adianta também, vamos regulamentar. Ok, mas na prática, vai ser regulamentado? Não vai. E o maior caso, eu acho que são realmente emblemáticos, são as zonas de proteção ambiental, né? Vamos botar aqui na discussão que a gente fez aqui. Marco terminou de falar, o Marcos Aguiar saiu e entrou. Leão Aguiar, né? Isso. A família Aguiar tá dominando aqui. Você tá vendo? É verdade. Leão Aguiar, que é o presidente do IDEMA. E estão na mesa aqui agora Mário Pegado, pela OAB, e
e Leão Aguiar pelo IDEMA. Então, botar ele na discussão. Vou botar agora. Então, pegando o gancho do que a Mário falou, uma das coisas que o plano diretor atual não acertou foi não ter conseguido regulamentar, por exemplo, as zonas de proteção ambiental. E aí eu gostaria do comentário de Leon. Nós não conseguimos regulamentar as zonas de proteção ambiental e hoje, Natal, nós temos uma gestão também que, como a gente falou aqui da via costeira, né, uma gestão ainda, digamos assim, um pouco confusa, né? A responsabilidade da área costeira do município ou do estado e como é que o IDEMA entra nessa discussão da União. Então isso também dificulta que a gente tenha transformações, que a gente proponha, né, faça projetos e realmente faça mudanças. Aí eu queria o comentário de Leão aqui, presidente do IDEMA, para recebê-lo. Sim, bom dia a todos. Na verdade, faz um bom tempo que eu já acompanho o plano diretor de Natal, né, desde o meu início da minha carreira profissional. E nós temos várias áreas em Natal que foram criadas, né, ainda na década de 80, né, com as zonas de proteção ambiental. E depois essas zonas elas ficaram para ser regulamentadas. Algumas foram regulamentadas, outras não. E a gente sabe que existe uma dificuldade do poder público em trazer essas regulamentações. Eu vi que o último plano diretor de 2007, de lá até agora, nós temos uma série de outras legislações em nível federal e algumas em nível estadual que surgiram. E isso precisa ser incorporado, né, essas atualizações, as dinâmicas, porque se elas foram surgindo pelos anseios sociais, pelas necessidades de planejamento, e o plano diretor com esse viés de trabalhar o território e trabalhar um território com cada zona com características diferentes, que tem que adaptar questões antigas de uma história de 400 anos e questões novas que surgem, né, pelos interesses atuais. É muito difícil trabalhar, mas eu acho que esse canal ele tem que ser contínuo, né? Eu acredito que os conselhos, eles são fundamentais, né? O Complan, né, de Natal, hoje nós temos um conselho da cidade, eles têm que trabalhar muitas questões que às vezes ficam em aberto no plano diretor, né? Nós temos esse interesse, né? Nós temos essa visão hoje que um plano, ele não pode simplesmente criar um instrumento ou criar uma determinada área e deixar perder de vista para fazer uma regulamentação, né? Ou você incorpora logo no plano diretor o que é a regra daquele espaço, né? Pode ser que você não entre em todos os detalhes, mas tem que ter uma regra mínima. E essa regra mínima que seja explorada através dos conselhos. Eu acho que isso tem funcionado em outras esferas, eu digo pelo isso menos às vezes uma regra de transição, né? Até que se regulamente, que aplique-se alguma coisa, porque é isso que a gente vê aqui, né? Essa questão é a segurança jurídica, né? Percebemos que nessas zonas de proteção ambiental, a gente não consegue conceder uma segurança jurídica para o proprietário. O que é que pode ser feito, realizado nessa área? Nada? Ou o mínimo, o que é que pode ser feito? Sofia, mas o Leão deu aqui uma pista, aqui uma dica, né? Já coisas, né, de certo sucesso no âmbito estadual, que dá uma definição mais geral, isso, que permite que haja uma... Você tem uma lei, você tem uma efetividade. Você tem que dar o direcionamento. Se você não deixa a diretriz e fica lá fica um vazio. Olha, enquanto não for definido nada, fica exatamente, parado, aí congela por 10 anos, isso não pode 38% existir. Da cidade. Ou você traz a possibilidade de deixar a lei prevendo decretos, ou você leva para uma discussão mais social através dos seus conselhos. Então acho que isso é Bota-se alguns parâmetros, né, algumas diretrizes básicas, gerais. E as exceções você trata dos exatamente, caso a caso. Então acho que essa dinâmica faz com que você não congele um plano por 10 anos e essa necessidade de revisão que às vezes o plano diretor não consegue fazer em 5, 10 anos, isso vai ao longo da dinâmica de cada região da cidade. Já tem alguma coisa na área do estado que possa ser um exemplo para... Olha, ser usado como referência? No ponto de vista do Estado, nós temos às vezes a criação de unidades de conservação, e as unidades de conservação sofrem o mesmo problema de regulamentação por falta de recurso e de equipe para planejar. Então hoje a gente está abrindo uma discussão, trazendo iniciativa privada para discutir. A gente sabe que quando deixa uma área congelada muito tempo, na verdade você gera mais impacto do que deveria. Exato. Então você tem que abrir um pouco esse viés econômico também, para que ele também proteja o ambiente, que é de interesse de proteção dele. Então nós temos levado para o IDEMA algumas discussões de criação de RPPNs, que são reservas particulares do patrimônio natural. Essa é uma linha que temos visto ao longo do país. Que é uma parceria público-privada na preservação, né? É uma parceria público-privada e é um modelo que você desonera o Estado. Você protege
protege e faz com que movimente-se a economia. Excelente. Então eu acho que essa é uma necessidade que Natal pode incorporar, deve incorporar, porque é um tema que está indo pelo Brasil afora. ZPA Natal, né? Tiago foi quem disse. Tiago disse claramente que isso aqui funciona como oficina, então eu vou dar. Já temos aí uma proposta a ser caminhada. Eu vou mandar o link para Tiago para ele depois sentar lá com a equipe dele. Encaminhar. A questão da orla. Boa posição, hoje nós temos nova regulamentação federal em que traz toda a competência para o município legislar, né? O Estado e a União, eles só entram como orientadores, como partícipes do processo de discussão, mas é o município que tem que trazer seus interesses, definir. Esse trecho aqui a gente quer todo natural, esse trecho Peraí. Então aqui é o seguinte, o prefeito chegou ali, o prefeito Álvaro Dias está ali. Você ouviu o que ele disse? Quem está falando aqui é Leão Aguiar, que é o presidente do IDEMA. Repita, meu amigo, por favor. Hoje nós temos uma legislação federal atualizada em 2013 e outra em 2017, né? Eu estive participando do projeto Orla com o Patrimônio da União e está muito claro, né? O município ele tem a prerrogativa de trazer o interesse de definir as regras da Orla. Então, nessa definição das regras da Orla, o Estado e a União entram como orientadores do processo, capacitações, mas é o município no seu processo participativo que vai definir as regras. Não tem como a gente estar querendo intervir. É lógico que o Estado sempre vai ter uma visão. Olha, para ser sustentável você tem que ter algum estudo, você tem que ver as questões climáticas, as questões paisagísticas, as questões de abastecimento de água, ou seja, várias questões que possam trazer impactos ambientais, mas questões de infraestrutura, questões urbanísticas, isso é competência municipal, é a população que tem que estar ali, são os conselhos discutindo. Isso é uma prática que a gente tem visto em outros estados. Professor Rubens Ramos. A mesa redonda já virou uma mesa pontuda ali, o prefeito assentado. É uma mesa longa. Bom alongou a mesa. Disso, porque ele está lá com um projeto de invocamento. Com a palavra aqui, o prefeito de Natal, Álvaro Dias, que também se incorporou aqui à mesa redonda, e agora em vez de 7 somos 8. Aqui, ó. Bom saber disso aí, hein? Que estava ouvindo aí. Tá no ar? Tá no ar? Tá no ar. Tá no ar, nós estamos no ar aqui direto. Aqui é direto feito cantiga de grilo, não para não. Bom saber disso. Vou chamar o vereador Sueldo Soares para sentar aqui também, porque aí a gente compõe. Sueldo Medeiros. Sueldo Soares é meu amigo cantor, tá na minha memória. Sueldo Medeiros também é amigo meu desde Salesiano. Colega de Salesiano, da velha guarda de Salesiano também. É da minha turma. Viu que nós temos lá no IDEMA um projeto do enrocamento e que realmente está demorando muito, muitas exigências do IDEMA, inclusive ele agora está reiniciando um processo que já vinha de muito tempo lá no IDEMA. Então, realmente isso está dificultando as obras aqui o seguinte, vamos mudar a presunção de inocência. Leão, você estava sabendo disso? Não, o plano diretor, o enrocamento de Ponta Negra é um processo de licenciamento ambiental. O órgão ambiental vai seguir todas as diretrizes que a legislação define. E vai liberar no final, como todo lugar está liberado. Nós temos total interesse que essa obra seja implementada no município de Natal. Nós temos conversado com a CEMOV e mais recentemente com a CEMUB para que as informações cheguem o mais rápido possível, porque existem questões de prazo que a prefeitura precisa atender. Esse é um processo que nós vamos tornar ele mais transparente para que toda a sociedade acompanhe o seu licenciamento, veja o que está sendo apresentado, e o órgão ambiental ele só vai avaliar aquilo que é passivo de execução. O IDEMA recentemente, em acordo com o município, desmembrou o enrocamento da obra de Ponta Negra do processo mais complexo, que é a engorda e os projetos de drenagem, porque estava tudo amarrado a um processo só, e isso poderia trazer uma complicação para o município em questões de prazo. O corpo técnico se reuniu com a prefeitura, entendeu que era passível desmembrar o enrocamento, que é a obra mais emergencial contra a contenção dos processos erosivos costeiros, e nós estamos aguardando alguns documentos, inclusive enviamos um convite essa semana, prefeito, para que a gente possa se reunir lá e mostrar essas necessidades. Tem protocolos a serem seguidos, e esses protocolos que a gente espera que sejam atendidos o mais rápido possível, para a gente chegar aí nesse verão com essa obra licenciada e o recurso garantido. Nós estamos com a mesa bem eclética aqui, já está aqui também o vereador Sueldo Medeiros, e que nós vamos falar um pouquinho sobre a articulação institucional entre prefeitura e Câmara Municipal. Foi importante o IDEMA estar na mesa também, porque, igual o estadual, mas ao mesmo tempo mostra uma articulação institucional em benefício da cidade. Essa luta aqui não é a favor nem contra ninguém, mas é em benefício do cidadão, que a gente quer que a cidade passe a ter vida, a cidade passe a respeitar, a ser dedicada, a ser voltada para o cidadão,
para que, independente de onde ele esteja, porque o Natal foi uma cidade que praticou a expulsória nos últimos anos. Tirou moradores da cidade de regiões tradicionais. Eu passei a minha vida toda morando em Tirol, mas eu moro em Petrópolis e quase Ribeira, e tem um comércio na Ribeira. Álvaro Dias morou em Petrópolis a vida inteira, a região da casa dele, se ele passar lá à noite hoje a pé, ele não vai andar a pé, porque vai ficar dizendo, pô, não vai estar escuro demais. E assim é toda a cidade teve esse problema. Então, não é nada e é tudo. O que nós queremos é que a cidade volte a ter vida, volte a ser o que ela já foi. E aí a intervenção, a participação do vereador Sueldo aqui é muito importante, porque ele é o presidente da comissão lá na Câmara que vai tratar disso, né? Não, na realidade eu não sou o presidente da comissão. Você é da Câmara, não numa comissão lá? Eu sou da comissão do presidente de outra comissão, a comissão, mas faço parte da comissão de planejamento. Sim, a comissão de planejamento é que vai discutir isso aqui? Que vai discutir, que vai possivelmente relatar isso depois da discussão, quando isso realmente vier à baila enviado pelo chefe do Executivo Municipal. Então, mas de antemão eu gostaria de dizer o seguinte, quando você falou da articulação, isso é uma coisa que já vem acontecendo, a Câmara vem se preocupando, inclusive eu já realizei algumas audiências públicas para discutir, inclusive, a questão das EPAs, das 10 EPAs, e temos uma audiência pública aprazada para o dia 12 de novembro, onde a gente vai discutir a questão dos eixos viários, a OLA e o controle de gabarito. Isso é mais um fórum de discussão para a gente dar oportunidade à sociedade. As duas que eu realizei ultimamente, teve um público considerável, eu não digo nem do ponto de vista da quantidade, mas da qualidade. Porque tivemos inúmeros técnicos, inúmeras instituições que se fizeram presente e discutiram assuntos pertinentes. Tá ruim aí. Assuntos importantes que a gente precisa levar em consideração. Até porque nessa ocasião a gente teve a oportunidade de discutir com um geólogo, inclusive um doutorando que realiza um serviço de excelência, mostrou como se faz e com precisão, utilizando técnicas modernas. Tivemos a oportunidade de conversar com um biólogo para dizer do que ele pensa para algumas áreas, e tivemos a oportunidade também de discutir um pagamento de serviço ambiental, que isso é de vital importância também, tendo em vista que precisamos dar um ar de desenvolvimento para a cidade, e o que a gente já vem ressentindo disso há algum tempo, É verdade, e o prefeito sabe disso, da importância que tem, e está imbuído nesse propósito. A Câmara tem conversado também com a administração no sentido de discutir isso, não assim com essa pressa toda, mas dissecando bem o assunto, para que a gente não cometa nenhum erro e que a gente possa corrigir as falhas que o atual plano diretor tem no seu... Sobre este gancho aqui, eu vou fazer uma pergunta com muito mais conotação política para o prefeito do que técnica. A discussão aqui foi toda técnica. Nós estamos aqui, prefeito, desde as 9 da manhã discutindo aqui, passaram representantes das principais instituições que têm relacionamento, que têm a ver, que têm interesse direto com o plano diretor. Apenas 2 instituições não puderam comparecer. Uma justificou a sua ausência, que foi o Ministério Público, nós convidamos, mas houve uma informação gentil dizendo que não podia comparecer porque já havia um outro compromisso. E nós convidamos o Departamento de Arquitetura da UFRN, que não mandou representantes. Que não teve agenda, né? Não teve agenda porque deve ter pouco professor lá. Aí eu queria fazer uma pergunta seguinte: que plano diretor ou que mudanças você gostaria, como gestor da cidade do Natal, ver no novo plano diretor, aprovado no novo plano diretor? Aliás, o professor Rubens está dizendo, está levantando a bola. Não, eu acho que a cidade de Natal tem pagado um preço alto pelas estatísticas, pelos números que demonstram, que comprovam que nós perdemos população. A cidade foi submetida aí pelas restrições, imposições exageradas que existem, que são contidas no plano diretor. A cidade foi penalizada. O plano diretor, inclusive, está caduco, está velho, está ultrapassado. Ele era para ter sido revisado 4 anos depois, havia essa possibilidade, não foi. Era para ter sido revisado 10 anos depois, não foi. Então, quer dizer, um plano de 2007, um plano velho,
um plano que não atende. Natal mudou, Natal não é a mesma de 12 anos atrás, de vários anos atrás, quando foi feito esse plano diretor. Então nós precisamos mudar, tem muita coisa urgente para se mudar, para se rever. Eu pessoalmente sou a favor de muitas mudanças, mas sei que essas mudanças vão ser discutidas, debatidas com os técnicos, com as pessoas que realmente têm estudado essa questão. Eu pessoalmente confesso que eu tenho estudado muito o plano diretor. Adquiri alguns livros, eu gosto de ler, tenho lido, tenho me aprofundado e acho que Natal precisa de muitas mudanças. Por exemplo, ali no centro da cidade nós já iniciamos algumas inovações, como o Beco da Lama, que nós iniciamos um processo de pintura, de grafites que foram feitos por artistas da terra, com a participação episódica de algum artista de fora, mas que na sua maioria, quase totalidade, artistas aqui de Natal. Estamos iniciando o Espaço Rui Pereira, fazendo ruas exclusivas de pedestres, que não existiu em Natal. Natal não tinha rua de pedestre. Nós imobilizamos ali o Beco da Lama, estamos fechando também um espaço que é um espaço de Nazaré e de outras pessoas que fazem rodas de samba, que utilizam aquele espaço, que é um espaço pequeno e que pode ser usado como uma rua única de pedestres, sem trânsito, para não atrapalhar as atividades que lá se desenvolvem. O Espaço Rui Pereira, no mesmo estilo do Beco da Lama, está em andamento também. Excelente iniciativa. É uma excelente iniciativa, né? Promover a caminhabilidade da cidade. Pois é, o Espaço Rui Pereira também vai ser uma rua exclusiva de pedestres, já está sendo, com shows, com apresentações, com grupos de artistas musicais se apresentando lá, assim como também no Beco da Lama. São novos atrativos que estão sendo oferecidos à população, para, inclusive, dentro de um projeto de revitalização do centro histórico da cidade de Natal. Prefeito, tem um calçadão que vai ligar a antiga catedral de Nossa Senhora da Apresentação até a catedral nova? Tem um projeto, né? Tem um projeto, inclusive está em discussão a possibilidade de se fechar ali a rua João Pessoa, desde a Princesa Isabel até a Avenida Deodoro. Excelente iniciativa, desde que a via fique, que o calçadão fique para o pedestre. O que não pode, a prefeitura tem que tomar conta disso, é para não deixar o calçadão entregue. O calçadão, dá, né? O calçadão é pra gente. A nossa discussão aqui, que vem rodando desde maio do ano passado, ela procura privilegiar sempre o pedestre. O que a gente quer é que a cidade tenha densidade, que as calçadas sejam boas e que a gente tenha a cidade na rua, as pessoas na rua, cidade para as pessoas. O conceito é cidade para as pessoas. Eu sei que, não estou dizendo que a prefeitura está pensando no contrário, não. Estou só fazendo a ressalva porque é importante, quando a gente tiver calçada, que a gente possa caminhar. As pessoas caminham muito aqui em Natal, no meio da rua. Eu tenho falado aqui sistematicamente com o Roberto sobre maracatu no trânsito, que é o cara que não diz respeito a trânsito, mas a gente tem muitas vezes as pessoas reclamam que o pedestre está na rua. O pedestre está na rua porque muitas calçadas põem ele na rua. Ele que vai, as calçadas têm uns batentes enormes e as pessoas ficam com dificuldade. Então a gente tem que dar uma olhada no aspecto geral. A iniciativa é boa, inegavelmente, de fazer da rua João Pessoa uma grande via de caminhar, de convivência, um centro de convivência no centro dessa área é bacana. Natal sempre teve isso. Eu me lembro que há tempos atrás, na sua época de política estudantil, depois tinha um Café São Luís lá na cidade, que tinha um grupo que se reunia ali, que fazia com que a cidade fluísse para lá. Um grande ponto, como era chamado. E depois deixou de ter, a cidade não tem mais. Deixou de ter, é verdade. E realmente o centro da cidade está esvaziado. Essas iniciativas aí são para ressuscitar, reviver, trazer o povo de volta para participar ali da vida ativa do centro da cidade. Nesse projeto aí do calçadão na Avenida João Pessoa, é uma ideia que está em discussão e que nós pretendemos pôr em prática. E inclusive puxando ali desde a Praça Padre João Maria, como ele falou, unindo as duas catedrais. Seria um grande calçadão e, claro, com algumas interrupções, como por exemplo na Avenida Rio Branco, que nós não podemos fazer paralisar o trânsito, nem evitar com que ele pare, mas uma interrupção na Avenida Rio Branco e a continuidade depois ali com outra interrupção na Princesa Isabel e a continuidade até a Avenida Deodoro. Um calçadão amplo, bem projetado, com inovações, moderno.
a exemplo do que já existe. A gente vê, dando uma lida nesses livros, dando uma lida em Anguel, Cidades para Pessoas, dando uma lida em centros urbanos, em alguns livros, a gente vê que existe isso. Existe isso em várias cidades da Europa, por exemplo, cidades com ruas exclusivas de pedestres, muito movimentadas, com cafés, com bares, com restaurantes, com comércio ativo, bastante ativo, verdadeiros shoppings assim, nas ruas das cidades, porque são bastante movimentadas. Nós não podemos fazer isso. Eu vou interromper vocês aqui, porque Roberto precisa fazer aqui um testemunhal dos nossos patrocinadores aqui para poder concluir. Senão não fazer outro evento desse, né? Vamos falar de coisa boa, vamos falar da panificadora Bonfim. No coração do bairro da Candelária, a Bonfim se tornou referência no mercado, sendo reconhecida por produtos de alta qualidade, variedade e atendimento diferenciado. A panificadora Bonfim conta com uma ampla convivência, buffet, kit festa, adega e todo um mix de produtos pensados para as necessidades do dia a dia. E o melhor, funciona das 6 da manhã até as 9 da noite. Gostoso é perto, gostoso é Bonfim. Avenida Prudente de Moraes, 6.300, Candelária. O telefone da Bonfim é o 3206-5700. Eu só queria... vereador, prefeito, muita gente tem preocupação de que não se consiga votar, não se consiga articular. Então, uma das perguntas é essa, quer dizer, haverá boa vontade dessa legislatura, do atual prefeito, em viabilizar de modo... Sem disputas, né? Quer dizer, em prol da cidade. Só completando. O plano diretor está previsto, a proposta da prefeitura está prevista para chegar na Câmara no final de fevereiro. E aí nós temos que considerar que o ano que vem é um ano eleitoral, tanto dos vereadores quanto do prefeito. Haverá tempo de votar? É a pergunta do professor Rubens, muito boa. A minha pergunta, na verdade, é se haverá boa vontade de todos viabilizar a votação. O tempo se encontra, né? Na verdade, vocês têm razão, porque o tempo urge, passa rápido, mas nós recebemos uma enormidade de propostas inesperadamente. Nós recebemos 2.400 propostas para serem analisadas. E essas propostas aí estão sendo debatidas, discutidas, analisadas. Nós, inclusive, prorrogamos o prazo e vamos entregar o plano diretor à Câmara em fevereiro. Eu espero que a Câmara, por exemplo, eles têm assento. Os vereadores têm assento nas discussões do plano diretor, deveriam estar acompanhando. Nós nos propusemos aí à Câmara quantas vezes eles queiram, quantas vezes achem necessário. Nós já estivemos lá uma vez, poderemos ir outra, levar os técnicos, levar as discussões para o plenário da Câmara para adiantar as discussões, para que eles tirem as dúvidas, esclareçam as propostas que estão em andamento, em discussão. Isso, se for feito, o plano vai chegar lá maduro, bem com os vereadores bem conscientes de tudo que tem de ser votado e aprovado. E participando também, né? Eventualmente, claro, com suas emendas. Enfim. Pois é, mas o que a gente vê assim, isso não está acontecendo. Nós nos propusemos aí a Câmara a levar a discussão, como já fomos uma vez, fizemos uma apresentação em que pé está. Eu espero que chegando esse plano, a minha ideia é que ele chegue já amadurecido no plenário da Câmara Municipal e não chegue lá um plano ainda desconhecido para os vereadores, porque não tem motivo para isso. O plano, as discussões do plano é aberta, eles podem participar, eles podem ir, podem perguntar, podem sugerir, propor, discutir e votar. Até votar, se quiserem, nas reuniões, nas oficinas, nos debates que estão havendo em torno do plano diretor. Agora, eu não acredito que ele chegue lá na Câmara e aí haja uma demora, uma morosidade para a comissão A, comissão B. Aí, se for haver isso, aí realmente pode haver uma certa complicação. Mas eu acredito no bom senso dos vereadores, acredito na boa vontade, no sentido de modernizar a cidade. Acho que eles vão agora se integrar às discussões, acho que vão acompanhar mais de perto e participar para que isso aconteça. Realmente o plano chegue lá já maduro e em ponto de ser votado. Eu queria fazer... O Sueldo vai falar sobre esse assunto. Isso eu já venho fazendo, né? Já venho inclusive tentando envolver os pares. O Tiago é testemunha, já participei de várias oficinas de audiências promovidas pelo Executivo. Já promovi algumas também no âmbito da casa.
E agora, no mês de novembro e dezembro, faremos 4 fóruns com os vereadores. Evidentemente que iremos chamar algumas instituições para justamente ir discutindo isso, e com a presença também de Tiago, que é o grande condutor desse processo no momento, né? E que tem feito com maestria. Eu quero dizer também que Gênero tinha cobrado aqui, e isso a Câmara fará. A Câmara vai se empenhar. Eu tenho inclusive conversado com o presidente da casa, e ele tem me incumbido disso, inclusive nas entrevistas, nas discussões do plano, ele tem me colocado à frente porque acredita no meu potencial, na minha sensibilidade e na minha seriedade. Mas também queria até fazer uma observação que você tinha pedido para, como aqui hoje você vê a importância que tem o plano. Quantas instituições tiveram aqui? Representante de quantas instituições? 20, nós chamamos 20. E muitas outras que podem dar uma contribuição. Isso é uma demonstração cabal de que essa lei, ela mexe com a vida da cidade, de todos nós. E você tinha cobrado um linguajar mais acessível. Aí eu tinha anotado ali. Você estava ouvindo, né? É que as funções básicas de uma cidade é habitação, trabalho, recreação e mobilidade, né? Então, as pessoas, a importância é exatamente essa. Para tudo isso acontecer, que isso é o básico realmente, o que a cidade precisa fazer? Qual é a cidade que almejamos? É uma cidade justa. E a cidade justa, ela precisa ter abastecimento de água, sistema de esgoto, mobilidade, saúde, segurança, uma série de coisas que estão no plano. O plano contribui. A semana passada, nós tivemos a oportunidade de conversar com o ex-secretário nacional de segurança, Ricardo Balestrelli. Conheço bem. E ele deu realmente uma aula de segurança. Inclusive, ele fez uma analogia, uma comparação entre o Brasil e a Noruega, né? Onde as pessoas acham a Noruega está muito organizada e tudo. Aí eu perguntei qual é a diferença, na minha fala, qual a diferença de uma criança de 4, 5 anos de idade que nasce aqui na periferia e outra na Noruega. É o meio, não é verdade? Então, o meio é quem diz tudo. Mas ele chamou a atenção nesse comparativo de que o Brasil é um país muito rico, e nos nossos discursos às vezes tem um país pobre, numa região pobre, num estado pobre, por conseguinte a capital também é pobre. Não, o país é rico, o país é rico, mas é injusto. Essa discussão demanda um programa específico sobre isso. Pois é. Não vamos entrar nesse ramo não, vamos ficar no plano diretor. Mas eu quis puxar um gancho para dizer também que as instituições de segurança também precisam participar. E até ele disse, se colocar à disposição, se numa dessas audiências que aí houver mais uma efervescência, ele poder estar aqui também para dar uma contribuição. Porque você imagine num momento de uma evacuação, de um aparato policial tiver que entrar. Tem lugares que hoje não entra, tem dificuldade. Então isso eles precisam também discutir. O plano é muito delicado, como o coordenador do núcleo gestor disse aqui. É complexo. Mas nada impede, prefeito, de realmente se chegar, e houve uma sensibilidade de sua parte, eu defendo aí, porque o prefeito realmente queria mandar. Nós precisamos encerrar, que a gente está aqui. Vocês estão aqui, nós estamos sentados, a gente trabalhando aqui. As catracas. Eu virei às vezes que foram necessárias. As catracas aqui já não estão mais nem rendendo, tá tudo deslizando, já uma nas outras, sabe? As catracas cerebrais, digamos. Sou eu falando aí que a gente retardou um pouco, né? Foi. Mas houve inclusive um documento do Ministério Público, e o prefeito foi sensível, juntamente com os técnicos, convenceram inclusive o prefeito de postergar a ida desse documento. E exatamente por quê? Porque para sistematizar mais, se debater mais, analisar 2.400 propostas, realmente é muita coisa. A gente vai fazer um plano que vai atender os anseios. Soildo realizou uma audiência pública dia desse na Câmara sobre o plano diretor. Então é bom que outras audiências públicas como essa que ele teve a iniciativa sejam feitas lá, para que os vereadores participem também e acompanhem as discussões, os debates, se não estão indo nas oficinas, lá na Câmara, através de audiência pública, de outros espaços como esse que eles podem abrir lá para se debater e discutir o plano, para que ele chegue lá amadurecido, para que não haja aí um retardamento da aprovação. Embora a já esteja corrupta, né? Não, corrupta não. Não, sem corruptela. Não, as catracas estão cansadas, isso é outra coisa. Mas no sentido de estarem gastas. Eu queria só fazer um adendo aqui, no sentido de, foi falado aqui de uma lei para se acelerar o processo de licenciamento.
baseado na credibilidade do profissional, tanto o que elabora o projeto como o que executa. O Presidente está protocolando na próxima semana um projeto nesse sentido para que o alvará seja expedido em 24 horas, menos de 24 horas. Deixa eu passar a palavra final para o prefeito se despedir aqui, depois a gente vai encerrar a discussão e aí nós vamos fazer um breve balanço, nós que estamos aqui conduzindo o debate. Com a palavra o prefeito Álvaro Dias. Encerrar? Sim. Então eu vou aqui tentar resumidamente, vocês perguntaram o que era importante se mudar no plano diretor. Assim, eu tenho algumas ideias, eu tenho a minha própria opinião. Sei que isso vai ser debatido, discutido e votado e decidido democraticamente nas oficinas, nas discussões, nos diversos planos em que se discute o plano diretor. Mas eu queria dizer que existem aí dados estatísticos que mostram que o plano diretor não atende mais às necessidades, os anseios e as expectativas do povo de Natal. Por exemplo, e inclusive foi penalizada bastante pelo fato de ele estar aí ultrapassado, antigo, sem atender esses anseios e essas expectativas, inclusive com imposições, com restrições descabidas, exageradas, que hoje expulsa ou expulsou muito as pessoas da cidade de Natal. Nós perdemos algo em torno de 300 mil pessoas para os municípios vizinhos. É o que as estatísticas mostram. Isso não é dado que eu tiro da minha cabeça, não. São dados estatísticos que Parnamirim ganhou população, São Gonçalo ganhou população, Extremóis ganhou, Macaíba ganhou e Natal perdeu. Você já viu isso? Você já viu isso? Uma capital perder população e os municípios vizinhos ganhar? O maior bairro de Natal hoje em população é Lagoa Nova, 30 mil habitantes. 39 mil, né? Não, o maior bairro de Natal é Lagoa Nova com 39 mil habitantes. Nova Parnamirim tem 54 mil. Pois então, veja aí. São natalenses morando. Pois é, natalenses morando lá, que foram deslocados, que tiveram que ir para lá. Parnamirim cresceu 130 mil habitantes. Crescimento em Parnamirim. Mas não vamos assim, nos ater apenas a Nova Parnamirim. Tem, por exemplo, um bairro em São Gonçalo chamado Jardins, Jardim Lola, Jardim não sei o que, Jardim não sei o que lá. São um bairro que faz contíguo à cidade de Natal. Esse bairro aí está crescendo assustadoramente também, porque lá não tem as restrições, as imposições, as determinações descabidas que o plano diretor de Natal tem. Então as pessoas saem daqui e vão para municípios que fazem limite, que estão ali nas proximidades de Natal, mostrando que eles queriam, na verdade, era estar em Natal, porque as escolas estão em Natal, os postos de saúde estão em Natal, os empregos estão em Natal, o trabalho deles é em Natal, eles estão ali porque realmente foram, vamos dizer, expulsos da cidade com essas restrições descabidas que o plano diretor de Natal contém. Então veja aí, Parnamirim, São Gonçalo, Extremóis ganhando população e Natal perdendo. É isso que nós precisamos rever. A nossa praia é belíssima, nós temos uma orla marítima belíssima, mas ela está se transformando numa orla decadente, já é uma orla decadente, feia, você passa ali à noite, é até assustador você caminhar na beira-mar da cidade de Natal à noite, porque ela é mal frequentada, porque ela realmente não tem adensamento que deveria ter como as outras têm. Recife tem edifícios, Maceió tem edifícios, São Luís tem edifícios, Rio de Janeiro tem edifícios, Recife tem, Fortaleza tem. Por que é que Natal não tem? Por que é que restringe a construção de edifícios na orla de Natal? Nós não entendemos isso. É essa discussão aí que precisa ser travada, debatida e discutida dentro do plano diretor. Porque na hora que você constrói edifício, na hora que você adensa, na hora que você traz o povo de volta para morar lá, que a orla está desabitada. Nós estamos favelizando a orla da cidade de Natal. Na hora que você construir edifícios lá, você vai trazer a população de volta, você vai trazer investimentos, vai voltar para lá restaurantes, pousadas, bares, hotéis, porque a iniciativa privada não investe onde não tem retorno. Quem vai investir ali? Você vê os restaurantes que existiam lá, saíram, estão indo para Ponta Negra, estão migrando para não ir para outros lugares, estão indo para Ponta Negra, ainda bem que estão ficando em Natal, mas estão saindo de lá por causa disso. Então são questões aí que precisam ser discutidas, debatidas. Nós precisamos liberar, possivelmente, a construção de edifícios lá, que seja dessa forma ou daquela, mas que tem de haver mudanças, tem de modernizar a cidade de Natal. Nós temos de permitir que ela se desenvolva, que cresça, que se modernize, e o plano diretor não permite. Terminamos agora essa discussão técnica aqui com os diversos convidados que nós trouxemos aqui hoje.
Agradeço a presença do prefeito Álvaro Dias, do presidente do IDEMA, Leon Aguiar, do vereador Sueldo Medeiros, de Tiago. Mesquita. As catracas estão rodando. Tiago Mesquita, coordenador do plano. Tiago Mesquita, o Wilson Cardoso, quem está aqui, Mário Pegado. Nós agradecemos muito a presença de vocês e eu queria chamar aqui os integrantes da mesa originalmente para a gente fazer uma espécie de encerramento, de fechamento. Então era Roberto Medeiros para sentar aqui e a gente fecha aqui só para a gente dizer o seguinte: essa discussão toda, ao longo do dia, caracterizou-se por quê, na sua opinião, Carlos Augusto Medeiros, Guga? Acho que tem um consenso da gente estimular a ocupação dos nossos bairros centrais, dos eixos estruturantes para ter mais investimento na mobilidade. A gente teve uma participação rica da CAERN, do IDEMA, das companhias da STTU, do CETUN, todo mundo convergindo o fato de que se a gente tiver uma lei bacana, o natalense vai poder morar aqui e não vai ser exposto. Perfeito. Professora, arquiteta, urbanista, Sofia Mota. Eu destacaria a participação de todos, né? Acho que a CAERN nos trouxe uma segurança de a gente propor um adensamento maior da cidade. Nós temos infraestrutura para uma nova Natal, 1 milhão e 600 mil habitantes, né? O que eles estão prevendo. E para 2021 já ter isso praticamente pronto. Acho que a Seturne trouxe a ideia, né, dessa visão de paradigma de planejamento vinculado a adensamento dos eixos de mobilidade. O transporte em si. O CREA e o CAL, né? A ideia de simplificar o licenciamento, utilizando a ART como esse documento para a gente ter um licenciamento mais ágil e assim tornar a cidade mais formal e menos informal. Acho que Dema nos trouxe a contribuição de caminhos para a gente simplificar. Você está falando do que surpreendeu a gente, né? Valeu, para simplificar, né, a regulamentação das zonas de proteção ambiental, que é um grande gargalo da nossa legislação hoje. Acho que o Sinduscon trouxe uma contribuição muito salutar, no sentido de, né, da visão deles, na verdade, não estão propondo nada muito diferente do que a gente discutiu até agora. A participação de todos, acho que a articulação da prefeitura com a Câmara está posta junto com o governo do estado, então acho que é uma série de esforços e propostas para pensar o futuro de Natal, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Perfeito. Professor Rubens, peraí, Guga Medeiros. Uma boa notícia foi o licenciamento que o projeto que ele vai entrar lá. Isso é um programa específico. Isso é um programa específico sobre esse assunto. Vamos concluir aqui, porque. Vamos lá. Professor Rubens Ramos. Gêner, eu tenho duas observações. Uma, eu percebi que todos querem mudar. Sentem que como tá não pode ficar. É verdade. Eu acho que esse sentimento perpassou aqui. E um outro sentimento que me perpassou, eu acho que também é o outro lado, um otimismo muito grande. Acho que há um otimismo, né, que é possível mudar, né? Que há saídas para o Natal, vemos aí. Esperamos que haja boa vontade de quem está nos postos de decisão. Mas eu senti que há uma sensação de que o desejo de mudança é latente, né? A pior situação é continuar como está. Natal vai pro buraco, ou já está, talvez, enfim, temos que tirar isso. Mas que há um otimismo, que tem saídas. E eu acho que esse programa ajudou muito a debater isso. Já saiu uma saída aqui, talvez, para como simplificar a questão das EPAs, pode, né? Abrir uma. Enfim, então, eu acho que esse foi o meu sentimento. Não dá para continuar, mas há a possibilidade de sairmos dessa situação e Natal voltar a ser a cidade que todos querem que seja, ou já viram no passado, né? Vibrante, alegre, enfim. Prefeito Roberto Medeiros. Jana, desde que a gente começou a discutir a questão do plano diretor aqui, a gente vem discutindo há bastante tempo, você pioneiramente desde o ano passado, e aí desde que eu vim para o programa que a gente bate nessa tecla e vem fazendo isso sistematicamente, eu acho que essa mesa redonda que a gente criou para hoje foi uma grande oportunidade para a população poder ouvir, entender e se posicionar até para que a gente possa ter uma cidade melhor a partir de agora. E acho que, assim, acima de tudo, a Rádio 94 cumpriu o seu papel. Acho que a gente está no caminho certo. Espero que todos saiam daqui com uma boa lição do que é uma discussão democrática sobre o plano diretor e sobre como a cidade deve ser no futuro. E queremos continuar fazendo essa luta para que a gente tenha Natal realmente melhor a partir do próximo ano. Eu quero agradecer o apoio que nós recebemos desde quando nós, na quarta-feira da semana passada, discutimos, nós 5, discutimos sobre a realização deste debate. Eu procurei o presidente da rádio, Haroldo Azevedo, que nesse momento estava nos Estados Unidos, e nós tivemos o apoio, e depois o apoio de Elaine, nossa diretora, e o apoio de toda a equipe da Rádio Cidade, para que a gente pudesse fazer aqui um debate amplo, democrático, que todos pudessem participar em benefício da cidade,
mostrando que a Rádio Cidade é verdadeiramente uma rádio em benefício da cidade. Quem é ouvinte da Rádio Cidade sabe que diariamente nós temos uma programação local diferenciada, uma programação local includente. Aqui falam todos, aqui participam todos, aqui não tem discriminação política, não tem discriminação alguma. A rádio é aberta, a rádio é franca e a rádio está posta para Natal como uma rádio de Natal. Eu agradeço muito a sua paciência, caro ouvinte, agradeço a todos que aqui estiveram e agradeço a direção da rádio pela confiança e que nós voltamos segunda-feira às 6 da manhã no Bom Dia Cidade. Bom fim de semana e até lá. Obrigado. Mesa Redonda Especial. Progresso e sustentabilidade na cidade. Cidade. Você ouviu Mesa Redonda Especial. Oferecimento Bonfim Panificadora. É gostoso, é perfeito, é Bonfim. A panificadora mais completa. 3206-5700. Clínica Oral Estética. Na Oral Estética, só o seu sorriso aparece. Venha conhecer o mocap motivacional e como a tecnologia digital transforma seu sorriso. 3606-3000. Maides, a única escola com inglês presencial e digital. 3201-4300. Cidade. ZYD 511, Rádio FM Cidade do Sol Limitada, 94,3 MHz. Natal, Rio Grande do Norte, uma empresa do Grupo Haroldo Azevedo.